Salve, salve, gente querida. Salve, salve, meu amigo, meu querido John. Como vai você, meu amigo? Tudo bem? Estou muito bem, que alegria, que alegria, que alegria estar aqui nessa aula, sempre aqui com muita energia, com muito alimento para nossa alma, para nossa caminhada, é muito bom. Gente, sejam todas e todos bem-vindos para essa aula, para mais essa aula do nosso curso Teologias da Libertação para os Nossos Dias. Maravilha. Então, estamos chegando à reta final do nosso curso. Esta é a 18ª aula, a penúltima aula. Na próxima semana, teremos a última aula do nosso curso. Imagine, hein, John? Já pensou? 18ª aula. E antes de abordarmos as perspectivas e horizontes novos das teologias da libertação, hoje, vamos ter uma aula especial, suplementar, sobre um tema que é central nas igrejas cristãs e pode ser importante mesmo para quem não é cristão. Vamos falar hoje de Eucaristia, ou na linguagem de algumas igrejas evangélicas, a ceia do Senhor. Da nossa aula, então, é a ceia de Jesus, profecia de libertação para o mundo e para as igrejas. Para nos colocar no clima da aula, como sempre, costumamos iniciar com um poema. Desta vez, encontramos em um antigo folheto da prelazia de São Félix do Araguaia, nos anos 70. É provavelmente da autoria de Dom Pedro Casaldávila. Salmo ante o pão. Para comer o pão, devemos primeiro verificar como está o nosso amor, como está a nossa esperança. Para comungar o pão no altar, precisamos aprender a partilhar. Na mesa de casa, como nas veias do corpo, sentir e sofrer a dor do nosso irmão. Como se bate a massa, paciência na dureza da vida de tanta gente, partilhar o pão sofrido da opressão. Antes de começar a partilhar a partilha do pão, vejamos se estamos mesmo unidos, na solidariedade do mesmo caminhar. Se para os outros nos tornamos pão, se manifestamos o nosso amor maior, daquele que veio assumir nossas dores e na ceia se torna conosco um só coração. E como sempre, vamos ter a nossa canção de hoje, que como não podia deixar de ser, vai ser pão em todas as mesas. Pão em todas as mesas. A mesa tão grande e vazia de amor e de paz, onde é o luxo de alguns, alegria não há jamais. A mesa da Eucaristia nos quer ensinar que a ordem de Deus, nosso Pai, é o pão partilhar. Pão em todas as mesas, da Páscoa nova certeza, a festa haverá e o povo a cantar aleluia. A festa haverá e o povo a cantar aleluia. As forças da morte, a injustiça, a ganância de ter, agindo naqueles que impedem ao próprio viver. Sem terra, trabalho e comida, a vida não há. Quem deixa assim não age, a festa não vai celebrar. Pão
mesas da Páscoa, nova certeza, a festa haverá e o povo a cantar aleluia. A festa haverá e o povo a cantar aleluia. Irmãos, companheiros na luta, vamos dar as mãos na grande corrente do amor, na feliz comunhão. Irmãos, unindo a peleja e a certeza, vamos construir aqui na terra o projeto de Deus, todo o povo a sorrir. Pão em todas as mesas da Páscoa, nova certeza, a festa haverá e o povo a cantar aleluia. A festa haverá e o povo a cantar aleluia. Em todas as mesas do pobre haja festa de pão, e as mesas dos ricos vazias têm concentração de pão. Busquemos aqui nesta mesa do pão redentor do céu a força e a esperança que anima o povo de Deus. Pão em todas as mesas da Páscoa, nova certeza, a festa haverá e o povo a cantar aleluia. A festa haverá e o povo a cantar aleluia. Bendito o ressuscitado Jesus vencedor. No pão partilhado a presença Ele nos deixou. Bendita é a vida nascida de quem se arriscou. Na luta pra ver triunfar neste mundo o amor. Pão em todas as mesas da Páscoa, nova certeza, a festa haverá e o povo a cantar aleluia. A festa haverá e o povo a cantar aleluia. A festa haverá e o povo a cantar aleluia. Depois de ouvir essa música, assim, a gente vai lembrando de tantos momentos gostosos, né? Os momentos dos nossos grupos de jovens, grupos de reflexão, nos grupos da caminhada, dessa profecia de pão em todas as mesas, cantada, rezada hoje aqui nesse dia. E agora, para nos assessorar em mais uma aula, vamos receber o nosso querido irmão Marcelo. Olá, pessoal, boa noite. Uma alegria estarmos juntos e num assunto que toca muito profundamente nós todos. A ceia de Jesus como profecia de comunhão, profecia de um mundo novo, diferente. Vários alunos nos pediram que, antes de concluir esse curso, nós voltássemos ao tema da sacramentalidade e dedicássemos uma aula à ceia de Jesus. Não tanto simplesmente para estudar uma introdução à teologia da Eucaristia, que não é bem o tema ou o foco do nosso curso, mas sim para estudar, para conversar sobre a ceia de Jesus como profecia de vida, profecia de libertação para o mundo e para as igrejas. Agora vejam, o próprio fato da gente dedicar uma aula do curso para aprofundar a dimensão profética e libertadora da Eucaristia já deixa claro que o assunto não é tão evidente. Se fosse um assunto bem tá na cara, a gente nem precisaria conversar.
todo mundo sabe que, conforme os testemunhos do Novo Testamento, Jesus instituiu a ceia no contexto da ceia pascal judaica, que celebra até hoje nas sinagogas a memória da libertação política, social do povo hebreu da escravidão do Egito. O que é que significa isso? Que se Jesus situou a ceia dele nesse contexto da Páscoa judaica, uma coisa tem a ver com a outra. Nessa ceia, quando as comunidades judaicas até hoje celebram, tem a história que vocês lembram do sacrifício do Cordeiro Pascal. E isso acabou dando à Eucaristia um conteúdo, uma compreensão sacrificial. Jesus é o novo Cordeiro, até nas missas os padres dizem: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas quando a gente lê o Evangelho, os relatos da ceia, vê que Jesus não quis dar ênfase a esse aspecto do sacrifício do Cordeiro. Dos 4 relatos que aparecem no Novo Testamento, Paulo na carta aos Coríntios, Mateus, Marcos e Lucas, nenhum deles fala de Cordeiro. Então, nenhum toca nesse assunto, nem de sacrifício, nem de Cordeiro. Fala de partilha. O que é importante em todos os 4 é tomar e comer. Jesus repartiu, Jesus distribuiu, Jesus deu o cálice a todos, tomai e bebei. No entanto, no decorrer da história das igrejas cristãs, o modo de olhar a Eucaristia foi mudando. E aspectos que no início do cristianismo eram centrais passaram a ser menos aprofundados. E outros que antes não eram tão importantes tomaram muito mais relevo. E é isso que a gente vai ver aqui agora. Infelizmente, quando se fala em dimensão profética da Eucaristia hoje, muitas vezes se valorizam elementos externos à Eucaristia, ou, não quero dizer acidental, mas que não é propriamente a celebração. Por exemplo, a homilia litúrgica é uma coisa muito importante, faz parte. É a liturgia da palavra. Mas que adianta uma liturgia que tem uma homilia muito profética, muito boa, em um rito que parece não ter nada a ver com aquilo? Então, o mais importante é a gente trabalhar o próprio ser mais profundo da ceia. O núcleo que tem que ser profético. Então, e para compreender isso, a gente tem que começar pelo próprio nome e pela própria natureza do sacramento. Mas eu queria fazer isso num método de diálogo. A gente, desde o começo aqui do nosso curso, eu estou sempre trabalhando o diálogo intergeracional e o mesmo diálogo com outros teólogos e teólogas que vêm comigo dar essa aula. E para essa aula de hoje, eu convidei 2 teólogos, um teólogo e uma teóloga especial. Não da academia, não de doutorados acadêmicos, mas da teologia que vem do povo, da vida. E 2 jovens. Eu convidei 2 irmãos, um irmão e uma irmã, da comunidade Bremen, dessa Secretaria Ecumênica, que trabalha comigo e que coordenou comigo todo esse curso. Primeiro, a nossa secretária aqui do curso, que vocês todos já conhecem, todas as semanas quase, ela está com a gente, ou no programa da sexta, ou na aula da quarta. Então, nossa irmã Leila Janaína. E, além dela, nosso meu querido irmão, amigo, Paulo Ricardo, Paulinho, como eu chamo, para que eles possam vir nos ajudar aqui. E aí, sim, com eles eu vou dialogar aqui e a gente vai fazer essa aula. Eles serão os verdadeiros professores. Eu vou apenas ficar aqui conversando com eles. Tá bom assim?
Paulinho, bem-vindo, bem-vinda, Leila. Que alegria, Marcelo, estar aqui nessa noite. Salve, salve, gente amiga. Né? Que bom estar aqui partilhando esse momento com uma temática que realmente toca o coração, que nos enche de vida, e vai ser mais um momento assim de muita vida, de muita partilha. Gratidão por esse momento. Olá, irmão Marcelo, olá, irmã Janaína. Alegria imensa estar aqui. Alegria e responsabilidade de ser apresentado como teólogo, então, a grande responsabilidade. Boa noite, pessoal que nos assiste. Então, Paulinho e Jana, nós vamos lembrar alguns elementos que marcaram a história da Eucaristia nas igrejas cristãs. Você começa, irmã Leila Janaína? Sim, Marcelo, desde que você já ia aí nos introduzindo, né, nessa temática toda, trazendo tudo isso, aí vem esses elementos que desde aí, né, o cristianismo, desde o início, ele vem apresentando, e esses elementos vêm justamente o nome, os nomes, né, que o Novo Testamento, aí ele vem nos trazendo para esse sacramento, e aí nós vamos retomando, entrando na dinâmica da própria Escritura, perceber que um dos nomes, Ceia do Senhor, né? Que ele vai estar lá em 1 Coríntios 11, aí quem quiser depois ir acompanhando, 20. E de acordo com a tradição, a gente vai ver nessa tradição cristã, como você já foi trazendo, que foi no contexto da ceia pascal judaica, você já, né, que Jesus fez a ceia com seus discípulos e discípulas, porque imagina, Jesus, o Evangelho de Lucas traz muito bem aí, né? As mulheres que seguiam a Jesus, que colaboravam, então, de se pensar que elas também estivessem nessa ceia com ele. Então, o primeiro nome aí, Ceia do Senhor. E aí nós temos também partilha do pão ou fração do pão, que aí nós encontramos em Atos dos Apóstolos 2:46, Atos 27, 1 Coríntios 10:16. Então, esses dois nomes, né? Ceia do Senhor, que esse a gente já está mais acostumado, a gente fala mais vezes, partilha do pão ou fração do pão, são esses dois nomes que a tradição cristã foi dando, né? Esse sacramento. Maravilha, irmã Janaína. E aí, dentro desse primeiro conceito, dessa primeira definição de ceia do Senhor, se entendia a ceia do Senhor no sentido da ceia que o Senhor fez e faz conosco. Acontece que depois os cristãos começaram a compreender essa ceia do Senhor no sentido de que Jesus, o Cristo, o Messias, era ele próprio o alimento da ceia, o alimento da Eucaristia. E ele, então, passa a ser vista como o sacramento no qual o pão e o vinho são o corpo e o sangue de Cristo, que nos são entregues, nos são dados como sacrifício. E aí eu pergunto ao irmão Marcelo, por que isso se deu assim? Como que acontece essa transformação? Por que ela aconteceu? Então, a transformação que você fala no começo era ceia do Senhor, porque era ceia com Jesus. Agora, a ceia do Senhor, porque é o próprio Jesus que é alimento, que a gente come Jesus. Cada pessoa, Paulo, compreende o que escuta de acordo com a cultura que tem. Em quase todas as religiões antigas, os alimentos sagrados eram uma forma de receber a divindade. No lugar de entender que Deus quer fazer com que toda refeição seja para a gente um ato sagrado, um ato de comunhão, que comer é conviver, é comer juntos, e comer juntos com Ele. Então, isso é uma coisa linda. Mas as religiões acabavam insistindo que a refeição sagrada se tornasse culto. Culto quer dizer uma honra, um louvor, uma homenagem a Deus. Era como se fosse uma refeição em honra de Deus e não uma refeição com Deus. Era uma refeição para Deus. Como se, por exemplo, no candomblé, alguém oferece um animal a um orixá. E imagina que está oferecendo à medida, por exemplo, que queima
No candomblé não tem isso. Eu estou dando um exemplo. O judaísmo tinha isso. Queimar um animal, uma oferta, e a fumaça ir para o céu para oferecer a Deus. Não é sacrifício de comunhão. O sacrifício de comunhão é entender a própria divindade vem comer aqui comigo. Então a gente come juntos. E aí, mas as culturas foram penetrando. Quanto mais o cristianismo entrava numa cultura, mais recebia daquela cultura um jeito de entender a ceia. Entendeu, Paulinho? Entendi, irmão Marcelo. E aí nas nossas missas, né, nas nossas eucaristias, que Eucaristia é ação de graças, né? É essa ação do povo que se reúne. Nós, nas fórmulas da oração eucarística, um dos elementos que está presente em todas elas é quando o celebrante repete as palavras que a tradição antiga nos passa como sendo do próprio Jesus, que quando ele faz a transformação, né, do pão em corpo de Cristo e do vinho em sangue de Cristo, o padre fala, né, o sacerdote fala, isto é o meu corpo que será entregue por vós, este é o cálice do meu sangue. Essas fórmulas, esse modo de dizer, essa entrega, isso não é considerado um sacrifício, não é sacrificial? Pois é, Paulinho, é sim. Por quê? Porque foram pensadas, a igreja primitiva colocou essa palavra na boca de Jesus num contexto de sacrifício. As religiões todas eram sacrificiais. Agora, você pode entender isso de duas maneiras. Quando uma mãe perde uma noite de sono com um filhinho ou uma filhinha que está com febre, você diz, puxa, que sacrifício que ela fez. E foi. Mas não é sacrifício no sentido de que ela quis sofrer, de que ela está oferecendo o sofrimento dela para Deus. Não é nesse sentido. É no sentido de doação, quer dizer, de ato de doação. Então, quando Jesus diz, tomai e comei, isso é o meu corpo, ele está se doando. Então, é um sacrifício no sentido de que eu estou me dando a vocês, eu estou me entregando nas mãos de vocês. Mas não é um sacrifício no sentido de Jesus estar se oferecendo a Deus a vida dele para ele morrer em honra de Deus ou para agradar a Deus. Isso não. Na ceia pascal judaica, o pão era símbolo da dor e do sofrimento pelo qual o povo de Israel passou. Na ceia, Jesus diz que se identifica com esse pão que é o pão da dor do povo. É interessante porque o Jonathan e a Yudete leram para nós um poema de Dom Pedro no começo aqui da nossa aula, que justamente diz, para comer desse pão tem que comungar da dor, tem que participar do sofrimento do povo, porque o pão significa isso. E aí Jesus diz, comendo esse pão, você está recebendo a minha própria pessoa. Mesma coisa o vinho, simboliza a renovação da aliança com Deus. O vinho parece o sangue da videira, até pela cor. Assim como o sangue é vermelho, o suco de uva tem uma cor que parece sangue. Então, é o fruto da generosidade da videira. E Jesus, então, diz, essa doação, essa aliança nova é para reunir na unidade todos os filhos e filhas de Deus. O que significa o quê? Que o vinho representa a intimidade de Jesus. O mais íntimo, assim como o sangue é o mais íntimo na vida da gente, no corpo da gente, o sangue é o que há de mais lá dentro, então também o vinho significa isso. Que profundo, Marcelo, e que responsabilidade, porque, né, quando você traz essa entrega de Jesus com toda esse ser por inteiro, estar cear juntos, então nós podemos dizer que realmente na ceia, na ceia de Jesus, ele se doa por inteiro e se doa todo o seu ser para nós, né? Nele, tem toda a sua pessoa, a entrega da sua pessoa, a intimidade da sua missão, do seu ministério.
Isso é muito profundo e uma responsabilidade muito grande, como que o Paulo trouxe no começo, né? Foi a responsabilidade da aula, mas a gente está vendo a responsabilidade do conteúdo. Que coisa Concordo com você, profunda. mesmo se nós nunca vamos saber direito quais foram as palavras exatas que Jesus disse na ceia, porque ninguém anotou na hora. Então, essas palavras que foram ditas foram escritas 50 anos depois. Nós podemos ter a certeza de que os discípulos e discípulas de Jesus retiveram e transmitiram às gerações seguintes o que pareceu essencial, que foi a doação total de Jesus. Paulo diz na carta aos Coríntios: eu recebi do Senhor o que eu passo para vocês. Então, é fazer memória disso que nós recebemos uma nova presença de Jesus. Essa presença, ela não é para eu ficar eu e Jesus. Não basta o que se chama na Igreja Católica bênção do Santíssimo Sacramento. Não é para ficar adorando. Essa presença é para fazer da vida da gente uma vida doada. Uma vida doada como a de Jesus. O Cristo ressuscitado subverte as nossas vidas e continua a transformar o mundo. Isso é que é o fundamental. Tá certo? Deus seja louvado. E você fala que esse Cristo ressuscitado subverte nossas vidas e continua a transformar o mundo, e aí nós lembramos um fato que é recente na história da Igreja, se a gente pega desde o início, que foi o Concílio Vaticano II, que foi uma transformação na nossa Igreja, né? O Papa João XXIII, São João XXIII, falava no adornamento, né? A atualização da Igreja, e lá nós temos o modo de celebrar a missa, né? Dentre outras coisas, foi reformado neste Concílio Vaticano II. Tanto que existem hoje, né, dois ritos. O rito do concílio, que é o comum, que nós conhecemos, que é celebrado nas paróquias, nas pequenas comunidades, na zona rural dos municípios, aquelas comunidades mais longe, mas que é celebrado esse rito, e aquele tradicionalista, que continua em latim, com o altar voltado para a parede de costas para o povo, né? O celebrante, nesse rito em latim, celebra de costas para o povo. Nesse rito pós-Vaticano II, ele celebra de frente para o povo e na língua vernácula, né? Na língua própria de cada povo. Então, as pessoas entendem o que o padre diz. E o que significou esta mudança, Marcelo, trazida pelo Concílio Vaticano II, e porque, apesar dessa renovação que ele nos traz, às vezes a gente ainda sente que a missa está fora da realidade, distante das nossas vidas. Por que é que a gente sente isso? Pois é, Paulo, porque não basta restaurar a palavra. Eu posso dizer a mesma palavra e você sentir em mim que eu dizendo aquilo tem um significado ou tem outro. Quantas vezes as pessoas não quis dizer isso, não, mas disse. Então, o concílio restaurou a dimensão comunitária da celebração. Quando eu era criança, eu já sou velho, então eu peguei a missa antes do Concílio Vaticano II, quando eu era criança. E a missa começava o padre do pé do altar, com um acólito, dizendo: irei ao altar de Deus, ao Deus que é a minha alegria. Então era individual. O concílio fez a missa começar por a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai, a comunhão do Espírito Santo estejam com vocês. Então é uma saudação. E aí as pessoas respondem: bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo, portanto nos reuniu. Então o concílio restaurou a dimensão comunitária da celebração. O concílio restaurou a relação entre palavra e sacramento. Quando eu era menino, eu aprendi no catecismo para fazer comunhão, a primeira comunhão, que quem não chegasse na missa até a hora do ofertório perdia a missa. Mas chegando até a hora do ofertório, ainda estava bom, porque o importante era do ofertório em diante. O concílio acabou com isso. A missa é a liturgia da palavra e a liturgia da ceia. A liturgia da palavra não é só uma preparação, ela é uma celebração
e faz parte essencial da Eucaristia. Isso foi o concílio que ensinou. Antes do concílio não era assim. Tanto que essa missa que você fala dos tradicionalistas, que em quase cada diocese por aí tem, eles continuam daquele jeito antigo, a missa privada, a missa como se fosse um sacrifício que o padre faz para Deus. A partir do Vaticano II, a celebração ela mudou muito esse aspecto. Agora, não conseguiu restaurar três dimensões, três aspectos fundamentais e originais da Eucaristia lá na Igreja primitiva. Isso a gente não conseguiu mudar, não conseguiu transformar, porque não mudou a cabeça das pessoas. Primeiro, a dimensão plena da comunhão. Segundo, a dimensão da sacramentalidade. E, finalmente, a profecia da partilha. Eu queria muito que a gente aqui, nessa aula, aprofundasse isso. Então, nós vamos conversar agora um pouquinho sobre, né, essas dimensões aí, entender um pouco mais, que talvez ainda não entrou na cabeça, porque também, né, ainda está faltando aí esse entendimento para passar daqui, chegar ao coração também. E aí, esse primeiro elemento que a gente vai falar e trazer é esse fundamental, é o elemento da ceia, a ceia é a comunidade. Esse é o primeiro elemento da ceia, que é a comunidade, você foi falando aí. Sem comunidade, não há Eucaristia. Realmente, quem faz experiência de comunidade, né, esses dias a gente tem sentido esse estar, comunidade como estar próximo, reunidos, celebrando, juntos e juntas. E Santo Agostinho, né, em toda aí a sua reflexão, todo o seu aprofundamento, ele vai nos ensinando que o corpo de Cristo é a comunidade. E o pão representa o que nós somos. Olha que bonito, nós somos. Não tem separação, né? Até parece a gente ver ali como se fosse coisas separadas, mas em todo momento a gente está vendo que a Eucaristia, o pão, a ceia, tudo interligado com a nossa vida e com o nosso ser. E aí a gente, né, com tudo isso, a gente se pergunta, será se nós, como cristãos, em sua maioria, nós temos consciência disso? Né, que nós somos, né, esse pão que nós representamos, que a comunidade representa aí esse Cristo, corpo de Cristo. Então, o que significa? Nós vimos que esse tempo aí de pandemia tem intensificado, né, com as missas pela televisão, porque, né, não deu para participar, mas antes disso, o que significa, então, assistir a missa pela televisão? Agora, antes já tinha, foi intensificado nesse tempo de pandemia, e o padre celebrar a missa sozinho e as pessoas acompanharem de casa. Se tem toda a dimensão comunitária. Pois é, aí a gente nota que o modo de celebrar expressa um modo da gente entender a igreja. Você quer falar disso, Paulinho? A celebração, ela expressa o modelo de igreja, irmão Marcelo, que temos e o tipo de missão que nós vivemos. Se a igreja em si mesma, ela não se torna mais parecida com Jesus, que é o nosso modelo, nossa figura, e não sente a urgência desse retorno ao evangelho, será impossível, não terá como nós pedirmos que a celebração expresse algo que não é a experiência de vida da igreja. Ou seja, nós temos que ser coerentes. Em uma igreja martirial e diaconal. Nessa igreja de mártires e diáconos, aqueles que dão a vida e aqueles que servem, a celebração será necessariamente martirial e diaconal. Que beleza, Paulo, é isso mesmo que você está dizendo. A respeito da ministerialidade da Eucaristia, hoje em dia é um problema sério, porque quem é que pode celebrar a missa? Quem é que pode celebrar a Eucaristia? Quando você diz martirial e diaconal, é porque até o século IV, as pessoas que sofriam em nome de Jesus, que tinham recebido ameaças de vida, que tinham sofrido golpes, que tinham sido torturados pelo Evangelho,
essas pessoas podiam celebrar a Eucaristia sem ordenação. Isso está escrito em vários documentos da patrística. Então, hoje, se criou uma figura sacral do padre, do sacerdote, e a Eucaristia, a comunidade tem uma Eucaristia 2 vezes no ano, porque o padre só pode ir 2 vezes no ano. E aí, inclusive, aí diz, não, vamos celebrar na comunidade, mas é uma celebração que não podem comungar, ou tem que comungar de uma hóstia trazida e colocada lá para eles. Quer dizer, há uma dependência do padre que a igreja tem que superar, entendeu? Eu gostaria que a irmã Janaína lesse um texto de São João Crisóstomo, que foi bispo de Constantinopla no século IV, e ele dá um testemunho sobre como é que era a Eucaristia na época dele. Você pode ler isso para a gente, Jana? Posso sim, Marcelo. Então, vamos ver o que ele nos diz. Há um caso em que não há distinção entre quem é padre e quem é leigo. É na participação dos santos mistérios. É na participação dos santos mistérios. Todos somos julgados dignos do mesmo privilégio. O mesmo corpo é oferecido a todos. O mesmo corpo é oferecido a todos. Há um só cálice, do qual todos bebem. Todos pronunciam a mesma oração. Uma prece cheia de compaixão. Só nos diferenciamos como um membro do corpo, pode diferenciar-se do outro. É preciso sermos na igreja como em uma única casa, ser todos como um só corpo. Maravilha. Imagine se as nossas celebrações hoje pudessem ser assim, né? Não se pode diferenciar quem é leigo e quem é padre. Todo mundo junto celebra juntos. Mas isso não fui eu que estou dizendo, é São João Crisóstomo, um grande doutor da igreja no século IV. Um outro ponto importante é a questão que a ceia de Jesus, as pessoas às vezes isolam a Eucaristia do modo de Jesus ser durante toda a sua vida. A vida de Jesus foi marcada pela comensalidade, quer dizer, ele comia juntos com as pessoas, ele convivia na mesa. E ele comia com quem? Ele era acusado de comer com os pecadores e gente de má vida. E aí chega na Eucaristia, a igreja cria uma lista de coisas que pode comungar e não pode comungar. Tal situação não permite você comungar, a outro não pode comungar por isso, o outro não pode comungar por aquilo. Da ceia de Jesus, gente, até Judas comungou. Então, hoje na igreja e nas igrejas cristãs existe uma espécie de apartheid eucarístico. Vocês sabem que apartheid é aquele regime da África do Sul, né? De que os negros eram excluídos. Quer dizer, na igreja cristã, lista de quem não pode comungar, na igreja católica, mas outras igrejas também. Então, é muito importante ultrapassar isso. Paulinho, com você. Muito forte, irmão Marcelo. E aí nós lembramos que em Emaús, o texto que está lá no Evangelho de Lucas, os discípulos, eles reconhecem Jesus na hora em que ele parte o pão. Já vinham com o coração ardendo, mas na hora que ele partiu o pão, é que eles reconhecem a Jesus. Um teólogo peruano escreveu: a fração do pão, na qual se reconhece o Senhor, encerra uma exigência de reconciliação e reconstrução de um mundo quebrado, fazendo saltar as barreiras que nos dividem e distanciam. Barreiras de discriminações,
ou privilégios, de indiferença ou desconfiança. E ele segue nos dizendo que só assim é possível a solidariedade daqueles que, repartindo o mesmo pão, formamos um só corpo. Esse teólogo é o Manuel Dias Mateus. Então, aí a gente volta um pouco sobre a questão do concílio, né? Quando você fala e diz que o concílio ele não conseguiu resolver o problema da sacramentalidade. O que significa isso? Você pode, né, abordar um pouco mais desse tema, explicar melhor? Não, é Paulo. Então, a sacramentalidade significa o quê? Quer dizer, que é um sacramento, que é um sinal e um instrumento. Há muitas pessoas que fizeram da missa uma coisa em si. É como se o amor se tornasse o abraço, ou o beijo, ou mesmo o ato sexual. Quando as pessoas dizem, vamos fazer amor. Amor não se faz, o amor se sente, se vive. Então, do mesmo jeito, a Eucaristia é um sinal que expressa uma realidade. E é por isso que ela é sacramentalidade. E essa sacramentalidade da Eucaristia, ela consiste na veracidade dos sinais. Imagine Jesus dizer pão, e a gente cantar pão para todas as mesas, como nós cantamos aqui no começo. Mas quem é que vê pão indo a uma missa? Não aparece o pão. Então, cadê a sacramentalidade? Jesus diz, tomai e comei, tomai e bebei. Alguém de vocês já bebeu numa missa normal, comum de paróquia? Então, cadê a sacramentalidade? Quer dizer, a comunhão, ela é unidade. E ela é comunhão que aqui, desde o começo dessa aula, a gente está dizendo, se não houver entre nós, não há com Jesus. O Pedro Casaldáliga disse isso no poema inicial que a gente leu, e nós repetimos. Mas como é que a gente comunga nas paróquias comumente? Sabe como é? Olhos fechados, cabeça para baixo, um atrás do outro em fila. Ninguém come assim nas casas. Ninguém tem isso como critério de convívio humano. Então, a comunhão devia ser um momento de alegria, de festa, de congratulação. Nas comunidades eclesiais de base, muitas vezes, quando se celebra juntos, depois da comunhão, o pessoal começa a passar pipoca um para o outro, ou uma cocada, ou alguma coisa assim, e aí as pessoas se dão uns aos outros, se cumprimentam, e aí eu olho aquilo e digo, gente, a comunhão verdadeira está sendo agora. Infelizmente, a comunhão eucarística, que era para ser isso, a igreja, de tal maneira, fechou, de uma maneira medieval, o importante era receber Jesus no coração, e esse Jesus, quando entra em mim, eu me corto de vocês, que acabou a sacramentalidade. Então, a sacramentalidade é que sentido tem comungar o pão se essa comunhão do pão não me levar a uma comunhão de vida, comunhão de partilha. Então, tudo isso é sacramentalidade, entende, Jana? E é preciso retomar isso. Quando a gente fala em profecia, nós falamos muito em profecia, quando a gente fala de libertação, supõe uma palavra para hoje, para o momento atual em que vivemos no mundo. Mas a missa, ela é feita em memória de Jesus. Como ele disse, façam isso em memória de mim. Isso não prende a celebração da Eucaristia a uma simples lembrança do passado? Quando você diz memória, na Bíblia, a palavra memória, zícaron, é uma palavra que significa trazer para hoje. Então, de fato, façam isso em memória de mim, façam isso cada vez
para trazer para o momento que vocês estão vivendo a minha memória. Então, para reatualizar, para fazer com que ela seja atual. Não é para eu viajar para o passado, é para trazer o passado para agora. Então, é uma profecia se for feita assim. Mas se for para lembrar o passado pelo passado e a gente sair do momento atual que a gente vive, não é profecia. Você entendeu? Então, o Carlos Mestre chama memória perigosa. Por que é perigosa? Porque ela é arriscada, ela é reviver o que Jesus viveu hoje. Aí a gente faz a memória, tá certo? Ah, sim. Ainda dentro, seguindo essa dinâmica, né, que é como o apóstolo Paulo, ele vai colocando aí, todas as vezes que comer desse pão, beber desse vinho, estareis proclamando a morte do Senhor até que ele venha. Como isso pode ser uma profecia hoje? Proclamar a morte do Senhor até que ele venha é a gente poder mostrar como o mistério da morte e da ressurreição de Jesus acontece não apenas no Jesus histórico, no Jesus físico, mas acontece no corpo de Cristo, que somos nós. Então, as pessoas que estão morrendo hoje, as pessoas que estão sofrendo hoje, principalmente aquelas que estão sendo vítimas de injustiças, de opressões, as pessoas que estão se doando pelos outros, são atualizações da morte de Jesus. E aí, proclamar a morte de Jesus é ligar isso com isso. A Eucaristia é profecia por isso. Quando apareceu um morto em São Paulo, e isso aconteceu várias vezes, né? Por exemplo, aquele jornalista Vladimir Herzog, o Dom Paulo Evaristo Arnes abriu a catedral, fez uma vigília de tipo eucarística e ligou a morte dele com a morte de Jesus. Ele não era nem cristão, ele era um judeu do judaísmo. E o rabino Henri Sobel, que era rabino da comunidade dele, estava lá ao lado de Dom Paulo. Mas Dom Paulo ligou a morte do Vladimir Herzog à morte de Jesus. Então, isso é o ato profético da Eucaristia. Agora, sabe o que que acontece hoje em dia? Morre uma pessoa para fazer uma missa de defunto. Então, por exemplo, eu assisti pela televisão, porque com a pandemia eu não pude ir, a missa de funeral do Pedro Casaldáliga, do meu querido irmão mestre. Os padres de roxo rezando pela alma dele, pedindo a Deus para perdoar os pecados dele e levar ele para o céu. E a gente diz, mas meu Deus, a missa é para isso? Todos nós sabemos que o Pedro já está no céu, se o Pedro não estiver no céu. Então, a celebração da Eucaristia não devia ser aqueles padres todos de roxo, todo mundo meio de preto, e rezando e pedindo a Deus para levar Pedro para o céu, perdoar os pecados dele. Eucaristia quer dizer o quê, Paulinho? Paulo, você falou. Eucaristia é ação de graças. Então, no lugar de dar graças a Deus pela vida dele, oferecer a Deus tudo que ele viveu. Lá em São Félix fizeram isso. Mas na primeira celebração, na cidade lá de São Paulo, onde ele morreu, era uma missa de defunto. Mas eu acho que todas as celebrações deviam ser assim. Eu estou citando essa porque foi mais conhecida. Quer dizer, a gente teria que mudar a cabeça da gente sobre a Eucaristia. Quer dizer, a Igreja continua com o missal romano e, muitas vezes, os formulários, as formulações de oração vêm da Idade Média. Hoje a gente tem outra teologia e tem de ter, é preciso isso. Tá certo? Então, queridos irmãos e irmãs, a gente teria tantos outros
outras coisas, tantos outros motivos para a gente conversar sobre a Eucaristia, mas acho que já deu aqui para perceber a dimensão profética e libertadora da ceia de Jesus. Agora, nós tivemos 2 teólogos que nos ajudaram a falar disso, mas vamos ter agora 2 outros teólogos que vão comentar e vão resumir para nós, fazer uma síntese belíssima, e é o Jonathan Félix, meu querido irmão João, e a nossa queridíssima Ildete. Com vocês, grandes teólogos, o final dessa aula. E vocês dois, Paulinho e a Leila Janaína, muito obrigado, um beijo no coração, graças por essa colaboração que vocês nos deram. Com vocês, João e Ildete. Meu amigo. Aula gostosa, como deve ser sempre a partilha do pão, né? A partilha da palavra, um diálogo partilhado por nossos irmãos e irmãs de comunidade, né? Estar na mesa, estarmos todos sentados na mesma mesa, a mesa da dignidade, a mesa do pão da vida, a mesa que permite do pão o olhar, o encontro, porque não basta só partilhar o pão, né? O pão é o símbolo da partilha, a mesa que a gente está, é pão em todas as mesas, e é o pão também que vem no olhar, é o pão que vem no abraço, é o pão que vem com tudo, como uma palavra, né, trazia aquele exemplo do fazer amor, do encontrar-se, tudo isso, para mim, representa muito, porque a Eucaristia, ela é esse fazer da nossa vida uma vida doada, assim como o amado, a amada se encontram, os amados se encontram, as vidas se encontram e fazem desse momento profunda Eucaristia. Isso que é o mais lindo, e é isso que eu saio daqui hoje com esses grandes aprendizados do Marcelo, da Jana e do Paulinho. Que lindeza, realmente. A metodologia da aula foi de verdade o que a gente acredita, né? Na realidade, o nosso curso inteiro foi isso, partilha de vida, né? Partilha de vida, testemunho. E então esse curso ele é muito especial. Ele é muito especial por isso, porque o conteúdo realmente é profundo, é um conteúdo importante, mas a metodologia, a forma como esse curso foi se desenvolvendo é muito interessante, é muito especial. E hoje falar de Eucaristia dessa forma, né, num diálogo intergeracional, no diálogo entre religioso, leigo, enfim, o diálogo da vida, da comunidade, né? Isso é muito especial. E aí eu destaco 3 perspectivas. Eu acho muito bacana quando eles trazem a perspectiva bíblica, né? Foi escrito a partilha daquele momento muito depois, né? Marcelo ressaltava isso. Mas se foi escrito tem tanto tempo depois e a gente já sente como foi uma celebração de intimidade, de amor, Jesus se dando, dizendo, tome, eu sou de vocês, sou todo de vocês. Jesus se dando, se doando para a gente, para ser partilhado por nós, né? Então, e assim, façam isso, sempre que sentir saudade, sempre que quiser fazer memória, sentem à mesa e comam de mim, do meu corpo, né? Então, essa perspectiva bíblica foi muito forte, né, que eu quero destacar. A perspectiva também da questão do concílio, né? O concílio vem dar para a gente um novo ar, uma nova forma, e infelizmente tantas pessoas, especialmente tantos sacerdotes, ainda ficam atrás, né, lá na tradição, antes do concílio, celebrando de maneira que não é de fato a vida da comunidade, que as pessoas não comungam verdadeiramente daquele momento, daquela celebração. Infelizmente, muitos ainda fazem questão de ficar antes do Concílio Vaticano, né?
E, por fim, Marcelo tocou uma coisa com relação à missa, né, de corpo presente de Dom Pedro. Ele trouxe a perspectiva dos sacerdotes, né? Mas realmente foi daquela forma como ele falou, enfim, mas o que mais me tocou foi, de fato, a forma como a comunidade indígena celebrou aquele momento. Falando do amor, da vida entrelaçada na vida da comunidade de Pedro. Aquilo foi mais do que celebração. Aquilo, de fato, tocou o corpo da gente. Aquilo, de fato, foi comunhão. E aquele momento me tocou bastante, né, que já foi lá na prelazia, como o Marcelo também destacou, né, a diferença entre a primeira celebração e a celebração na prelazia. Mas, enfim, eu queria fazer esse destaque e terminar trazendo essa essência da aula de hoje e do tema de hoje, a essência da partilha. Que sejamos comunidades, seres de partilha. Que partilhemos o que somos, o que temos, todo o amor que a gente carrega, que a gente esteja sempre disposto, sempre disposta a partilhar, a amar sem medida. Ai, que lindo isso. Olha, pra você ver, olha como é que vocês me colocam numa encruzilhada e assim, numa enrascada. Primeiro fala o Paulinho, fala a Jana, fala a Marcela, e agora fala a Ildete. Gente, esse fechamento com o coração, trazendo essas três perspectivas que você trouxe, eu tinha destacado também aqui para falar a perspectiva do Concílio Vaticano II, e você trouxe a perspectiva bíblica de uma maneira tão viva, tão de dentro, assim, da doação que a gente precisa se fazer, e eu lembrava de vários momentos, assim, de vida em comunidade, que eu já vi pessoas que foram negadas para muitas pessoas o acesso à mesa, a chegada à mesa, a partilha da vida em comunidade, o encontro nos espaços da comunidade, e essa profundidade daquilo que Jesus fala para a gente, olha, todas as vezes que vocês quiserem me encontrar, façam isso, se doem, se encontrem, isso é muito lindo, isso é muito urgente, isso é necessário a gente refletir de igual para igual. E você falava agora das comunidades indígenas, o tanto que a gente precisa cuidar das nossas comunidades indígenas, que estão sendo exterminadas, um grande genocídio, extermínio de toda a população indígena, principalmente com esse desgoverno, né? A população também, a gente vê todo o maltrato que é feito com os nossos irmãos de matriz africana. Qual a doação que a gente está fazendo? Qual que é o nosso encontro? Então, que essa aula de hoje possa ser a inspiração, o anúncio e a denúncia de qual pão que a gente quer comungar e qual pão que a gente quer partilhar. Que é o pão da justiça, que é o pão do encontro, que é o pão da lealdade, ao pão da aliança. Aliança que é feita com as pequeninas e com os pequeninos, com aqueles que mais precisam da gente. Então é isso, fico muito feliz com esse dia maravilhoso. Isso vai ficar reverberando durante o restante da semana. Na sexta nós temos encontro de novo, e aí tem mais coisa para a gente. A nossa próxima aula, né, que está sendo preparada também, que a próxima aula que estou com o tema, eu peguei aqui agora rapidinho, Perspectivas e Horizontes das Teologias da Libertação. E agora é a hora da nossa bênção, né? Isso. Vamos convidar nossa comunidade, né, para voltar aqui para a telinha, para a gente fazer esse momento de partilha e Paulinho poder nos abençoar. Vamos chamando a nossa comunidade de volta, Marcelo, Jana, Paulinho, para Paulinho poder nos abençoar, para a gente ir finalizando esse momento de aula. Que coisa boa! Você não sabe o que significa isso em matéria de nova dimensão do Evangelho. É o mais novo que abençoa. Exato. O Evangelho cumprido, não mais daquela maneira patriarcal, que acabava sendo o mais velho, né? Mas agora o mais novo. Beleza. Bênção, Paulinho. Então,
Vamos pedir a bênção de Deus, Ele que é Pai que nos ama com amor de mãe, Ele que é divina comunhão, Ele que é essencialmente amor e vida. Nesta semana em que, desde o domingo, nós celebramos o Dia Mundial dos Pobres, em que somos chamados a olhar para o outro, a enxergar, como nos ensina a espiritualidade vicentina, nos pobres, os nossos mestres e senhores. Então, que sobre nós venha a bênção de Deus Todo-Poderoso, Ele que é amor, amor estupendo, e Ele que é divina comunidade, que nos chama a ser comunhão, como Ele próprio é. Então, celebrando a Eucaristia, celebramos comunhão. E sobre nós vem a bênção desse Deus amor, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. 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 Gratidão, meu povo. Até sexta, na nossa roda. Sexta-feira nós vamos ter Jonathan Félix, um grande teólogo, doutor em teologia, nos falando sobre espiritualidade não religiosa. Todo mundo está convidado. Eita, coisa boa. Maravilha. Beijo grande. Eu vou cantar um bendito, um canto novo, um louvor ao Deus que livra seu povo das garras do faraó. Ao Deus que livra seu povo das garras do faraó.